Ora bem pessoal, já temos a fogueira feita. Eu queria aproveitar que tenho a fogueira feita para dar uma dica para alguns. Quem ainda não souber, se já toda a gente souber, melhor. Que é o seguinte: no caso de vocês estarem a funcionar como nós estamos a funcionar aqui no nosso acampamento, que como podem ver está ali a fogueira, mas está a minha lona logo por cima, e está logo aqui assim a minha, pronto, a rede, está tudo, basicamente quase tudo perto, qual é a dica? Há pessoas que podem eventualmente já saber, há pessoas que podem não saber, que é o seguinte: o perigo que é nós aqui temos estado a trabalhar e a queimar só pinho, mas o perigo que é vocês porem um tronco de pinheiro com a casca. A casca do pinheiro basicamente é isto. É isto. Isto foi tirado de um tronco. Isto pode ter um nome específico, mais uma vez eu digo, isto pode ter um nome específico. Para nós aqui, isto é conhecido como cascalho do pinheiro. E a minha dica, para alguns, ou para todos, já estou a pôr, pode haver quem saiba, não sou eu que sei tudo, pode haver pessoas que saibam. É assim pessoal, isto é muito perigoso. Porquê? Isto, quando começa a aquecer, isto não arde, ganha brasa, mas não arde, não queima como a madeira está ali a queimar. Isto atingindo um certo ponto de temperatura, ela começa a partir estas lascas, a sair lascazinhas destas assim em brasa. Para tudo quanto é lado, parece uma explosão. Um cascalho destes, depois de estar no fogo, pessoal, ele atingindo a temperatura ideal, isto rebenta como se fosse um tiro. Pronto. Qual é o perigo? Há o perigo de, imaginem, uma coisa destas em brasa, saltar para cima do vosso tarpe, entrar numa gandola, num casaco que esteja pendurado, cair numa rede, pessoal, cair para o chão, saltar para o chão sem vocês darem por isso, podem provocar um fogo. Muita gente não acredita, mas grande parte das vezes os fogos vão se expandindo, porque estes cascalhos começam a aquecer nos pinheiros, e quando rebentam, o fogo está aqui, quando rebenta vai parar àquele lado, vai parar além. É muito perigoso pessoal. Eu vou pôr estes na brasa, ali, só para exemplificar, para vocês verem o que isto estala. Estão a ouvir? Já está a começar a estalar pessoal, e só caiu ali. Não saltou, porquê? Porque eu não pus em cima da brasa. Agora imaginem isto em cima de um tronco de árvore assim, e o fogo por baixo. Isto quando rebenta, rebenta para todo o lado. Pronto. Estão a ouvir a estalar? Já saltou um para aqui. Saltou um para aqui, bateu aqui nas pedras. Isto é muito complicado pessoal. Eu vou pôr um em cima. Ele está a começar a queimar e está a começar a estalar, como podem ouvir. Está a começar a estalar. Eu vou carregá-lo para baixo para não haver o perigo de haver um problema qualquer. Foi só mesmo para exemplificar a casca do pinheiro. A casca do eucalipto podem queimar à vontade, não tem problema nenhum. Agora a do pinheiro é muito perigoso pessoal. É assim, fica aí a dica.
para alguém que queira. Quem tiver outra ideia, partilhe aí. Só mesmo para terem cuidado quando fazem fogueiras, há zonas restritas para fazer fogo. Nós aqui ainda podemos fazer fogo, mas a restrição deve ir entrar no fim deste mês, princípio do mês que vem, a restrição de fazer qualquer tipo de fogo. Pessoal, vai ser complicado a gente fazer os nossos acampamentos sem fogo, mas a gente devemos desarrascar. Portanto, fica aí a dica. Espero que tenham gostado da ideia. Aconselho a quem está a começar, já estou a falar a quem está a começar, porque toda a gente que já anda nestas andanças já tem esse cuidado e essa preocupação. Terem muito cuidado com os fogos, pessoal. Vocês podem estar a fazer uma fogueira e pensarem que têm tudo controlado e haver, neste caso, uma casca destas que salte. Imaginem, nesta altura que já está tudo a começar a ficar seco, nós estarmos descansadinhos a dormir, mas chegámos ali, agarrámos e pusemos ali um tronco e o tronco começou a estalar. E vocês estão descansadinhos a dormir, não deram por isso. Mais uma vez eu digo e aconselho, quem quiser aceitar o conselho, processem todos os materiais de dia. Deixem tudo organizado de dia. Organizem o acampamento de dia. Para a noite não andarem a tropeçar em coisas, para a noite não andarem a ter que ir à procura de madeiras, a terem que estar a limpar troncos. Processem tudo de dia, tirem uma horinha para processar o material para a noite, para organizar as coisas para a noite. Porquê? Por causa de perigos tão simples como estes, que é uma coisa que pode acontecer da natureza, é a natureza, pessoal, é o meio de defesa do pinheiro, é a própria casca do pinheiro. É interessante, eu já experimentei a fazer fogo com a casca do pinheiro, não dá resultado, eu não consegui, se houver alguém que consiga, pessoal, e vamos ver se consegue preservar, ver se a gente consegue preservar um bocadinho a nossa natureza, porque é um bem que ainda temos e é de todos. Vá, pessoal, ficamos por aqui agora. Mais à frente a gente já vamos fazer mais qualquer coisinha. Boas, pessoal, a gente já acabámos o acampamento por esta semana. Eu vim só aqui fazer a situação de explicar a eles como é que eu fazia um acampamento sem cordas, sem nada, só como é que fazia um abrigo só na situação de utilizar, na altura o meu avô utilizava uma enxada para cortar, eu vou utilizar o facão para cortar ramas, mas não vou utilizar cordas, não vou utilizar nada. Como é que vou fazer? Da seguinte maneira, pessoal, isto já está um bocadinho mais ou menos adiantado, porque eu já tenho pouca bateria na câmara, e é o seguinte, para fazer uma estrutura eu escolheria 2 pés de eucaliptos destas dimensões. Porquê? Porque já tenho os eucaliptos bem fortes. E como é que eu iria fazer? Iria entrelaçar umas trancas umas com as outras. Ou seja, como? Da seguinte forma. Assim. Passava esta para ali. Passava esta para aqui. Já está. Iria buscar outra. E mais outra. E entrelaçava-as assim. Pessoal, basicamente tenho a estrutura, a armação montada. A enxada era para quê? Era para recolher trancas de eucalipto. Eu sei como as cortar, já há vídeos meus a explicar como é que devia cortar. Para quê? Ou para forrar por dentro ou para forrar por fora. Por fora, da seguinte maneira, sempre com os pés para baixo. Para quê? Nós construíamos este tipo de abrigo só em último caso. Quando nós íamos para o campo e havia aquelas chuvadas torrenciais, nós tínhamos que nos abrigar.
O meu avô na altura trazia os itens que ele considerava os itens dele de sobrevivência. Que, pessoal, 3, 4 pessoas aqui abrigadas da chuva. Claro que estas folhas, isto é folhas secas, teria ser com verdes, eu fiz com secas para me despachar mais depressa, mas vedava-se tudo isto com ramas. Como eu estava a falar, o meu avô tinha como itens principais dele, que nunca saía de casa para o campo, sem uma saca de serapilheira, que há quem conheça, outras pessoas não conhecem, é o tipo de uma malha, com uma caixa de fósforos e uma navalha, e a enxada para o trabalho normal do campo. Ele não saía com mais item nenhum. Ele, com isso, nós íamos para o campo, a minha avó, a minha mãe depois ia lá levar o nosso almoço, mas começava a chover, ele era um instante enquanto ele fazia uma situação destas, um abrigo rápido, na situação de entrançarmos umas trancas do eucalipto umas com as outras, sem utilização de cordas, sem utilização de nada. Portanto, uma forma rápida de fazer um abrigo, para quem precisar de fazer um abrigo rápido. Atenção, isto troça as árvores, mas é a situação, vocês estão a ver que este pé tem 6, 7, 8, 9, 10, 12 eucaliptos, ou seja, isto ainda vai ter que ser desbastado, mas numa situação de chuva, daquelas chuvadas antigas que havia, uma pessoa faz e depois é só desmontar, é só desentrançar e eles voltam a ganhar a forma deles, se a pessoa quiser. Se não quiser deixar, hoje em dia já não se vê tanto, mas antigamente via-se muito. Porquê? Porque aqui havia muitas vinhas e as pessoas trabalhavam muito aqui no campo. O que é que acontecia? Havia sempre ao lado das vinhas havia um abrigo deste tipo assim, ou depois com canas, ou até mesmo depois das pessoas fazer o desbaste do eucalipal, faziam barracas destas com as trancas verdes, faziam-nas na situação de fazer um abrigo para uma eventual chuva, uma chuvada, uma coisa assim. Eu queria aproveitar também, ver se consigo falar o porquê, eu tenho aí fotografias, de eu trazer tanto material de corte para os meus acampamentos. Eu trago muito material de corte, porque para já é assim, eu adoro facas. O meu primeiro canivete eu tinha 5 anos, adoro facas, todo o material de corte, facas, machados, canivetes, tudo. E eu trago muitas vezes, porquê, pessoal? Porque, como eu adoro facas, eu estou sempre a inventar coisas nas facas. Ou de uma faca com um corte escandinavo, faço o fio para um corte Scandi, ou de um corte Scandi faço para cortes, para fios, só um fio de lâmina, na lâmina o fio só de um lado. Eu gosto de estar sempre a afiar, gosto de estar sempre a trabalhar o meu material e gosto de utilizar. Por isso, eu muitas vezes, como este acampamento eu tenho fotografia já, trouxe 2 facas, trouxe o facão, trouxe o machado, trouxe a outra faca de andar à cintura, não só para eu pôr em prática cortes com vários tipos de facas, porque o que acontece é uma coisa muito simples. Nós por vezes habituamos a trabalhar com uma faca e quando não temos aquela faca não conseguimos trabalhar com mais nenhuma. Muito dificilmente se consegue trabalhar com outra faca, vá. E era isto que eu queria explicar, a situação de me verem com muitas facas nos meus vídeos, a situação do abrigo rápido de ser feito. Qualquer pessoa, não existe muita prática, mas